é uma oportunidade que a gente tem, que a gente não tem com outras atividades, né? Que é a gente fazer esse contato íntimo com a gente mesmo de forma ampla. As meditações, né, a gente cada vez faz uma diferente e é assim, né? Às vezes me perguntam, nossa, mas como que você consegue tanta meditação diferente, né? Porque, por exemplo, tem grupo que a gente está junto na quarentena inteira, já tem mais de um ano, todo dia, né? Porque a gente tem, eu vou chegar nas questões, mas só para vocês saberem, né, que a gente tem algumas bases, né? No caso, a base, fundamento que eu escolhi, é um fundamento de mindfulness, que é essa de atenção plena que a gente fez hoje, e de loving kindness, que é uma outra modalidade que a gente sempre faz, de se conectar com a amor-bondade, com a compaixão. Que também essas duas, elas têm hoje uma visibilidade maior no campo científico, que também é uma abordagem minha, né, por eu dar aula, por eu acompanhar esses avanços da meditação em termos de saúde mental, de bem-estar psicológico. E então, a gente tem nesses fundamentos de mindfulness e de loving kindness a influência budista sem conotação religiosa, que então é chamada de secular, meditação secular. Então, a meditação original seria a meditação budista e a meditação secular seria a nossa adaptação ocidental, né? Então, existe nessa base budista vários tipos de meditação. Então, por exemplo, Loving Kindness foi uma que a ciência se aproximou mais tarde, depois de Mindfulness, nessa linha budista, nessa linha de influência budista, porque chamou atenção, né, as práticas específicas para cultivar compaixão. E então a gente tem esse contato com Loving Kindness há menos tempo, mas não menos importante, porque é uma meditação muito completa. E essa do que a gente fez hoje, ela é também feita por um segmento budista, né, que coloca atenção em alguma coisa que é a nossa energia não visível, né? Que são esses elementos circulando na gente, né? O elemento água que a gente pode perceber com mais clareza na própria boca, né? Na umidade, até das nossas partes íntimas, e coisas que a gente não tem oportunidade de se conectar normalmente, né? Então, esses elementos, como a temperatura do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem, a gente, por exemplo, percebe quando, né, a diferença entre uma parte coberta e não coberta. Se a gente levar a atenção mais profundo para isso, como foi o propósito de hoje, a gente também vai perceber que tem uma temperatura interna, né? O elemento ar, que é esse entrar e sair de ar o tempo todo do nosso corpo, né? Então, quando a gente se familiariza com esse elemento ar também, da gente perceber como é que essa energia, ela faz nosso corpo ficar vivo, né? Então, é muito uma forma da gente se aproximar da gente mesmo pelas sensações, né? Então, a energia de vida é isso, a energia da gente se sentir vivo, da gente ter essa intimidade com a nossa vida humana preciosa através do nosso corpo, né? E o elemento éter, que me pediram para falar mais do último elemento, é o elemento de vivacidade, que é aquele que faz a gente acordar todo dia, que é o elemento que faz a gente ter motivação, que é o elemento da ação, do movimento do nosso corpo, né? Então, mesmo ali
parado e concentrado observando esses outros lungs, a gente sempre tem a possibilidade de mexer, de se mover, né? E quando falta esse elemento éter, é quando a gente está com aquela, né, aquele estado mais caído, mais que a gente fala assim, a gente mesmo fala, né? Hoje eu estou tão sem energia, né? Então, seriam coisas desse viés, assim, da gente saber o que está acontecendo com a gente nesses aspectos todos, nessas analogias todas feitas através dos lungs. E tem gente que se conecta muito bem, como aconteceu aqui, né? E tem outras pessoas que acham muito estranho, até porque é uma coisa que a gente não faz nunca. É muito incomum, né? Por isso que a gente tem que ter bastante prática, porque nessa gama de meditações, eu falo assim, nossa, vai juntando as meditações, a pessoa fala assim, você está ficando rica, né? Tua estante está ficando cheia. Porque cada dia, dependendo do nosso estado mesmo, de humor, que a gente pode chamar de energia, a gente tem vontade de fazer uma meditação e a gente deve seguir essa leitura que na meditação ela tem um caráter muito assim, é uma oportunidade que a gente tem, que a gente não tem com outras atividades, né? Que é a gente fazer esse contato íntimo com a gente mesmo de forma ampla, né? Em vários sentidos, né? Então, por exemplo, a gente poder parar e alguma coisa fazer a gente se ancorar para a gente não ficar com a mente reflexiva, seria fácil se a gente não fosse apegado nos pensamentos, né? Mas a gente sempre tem as práticas que a gente gosta mais, então não tem nada demais se você não gosta de uma ou de outra, né? E nem precisa tentar entender por quê, né? Realmente o nome é diferente, pode causar uma estranheza, né? Lung, né? Mas assim, se a gente transportar isso para as nossas percepções de corpo, as coisas ficam mais simples e talvez faça mais sentido, né? E então essa pergunta, né, que às vezes me fazem, como que consegue ter tanta prática, né? Primeiro porque é muita prática, porque eu faço isso há alguns anos todo dia, né? Mas também porque o fundamento entre Mindfulness e Loving Kindness, a gente tem uma gama que a gente poderia dizer assim, de categorias dentro de Mindfulness e categorias dentro de Loving Kindness que eu tenho para explorar. Então, eu vou dar um exemplo, quem faz meditação há mais tempo comigo pode fazer essa relação. Mindfulness, que é a gente colocar atenção em alguma coisa, a nível de perceber, de sentir, né? A gente tem que entender que emoção é o grande motor de meditação, né? É onde a gente acessa aquela inteligência que está oculta para além dos pensamentos. Então, por isso que a gente precisa silenciar para se conectar mais profundamente, pode ser com esse divino que é em nós, que é uma coisa que eu gosto de falar, pode ser se conectar e se alinhar com o universo, pode ser a gente se conectar com a gente mesmo e isso fazer a gente realmente se respeitar na questão da emoção. E ali a gente encontra respostas que não estão disponíveis na razão, né? Isso também pode parecer estranho, mas quem já medita sabe, né, que a qualidade da nossa consciência quando a gente termina uma prática é completamente diferente da qualidade da consciência antes da prática, né? Então,
o que a gente tem que ter em mente é que todo dia a gente tem essa avalanche de problemas que todo mundo tem, de preocupações, de fazeções, de compromissos, de desafios, todo mundo, né? Até a grama mais verde do seu vizinho qualquer, né? Essa pessoa sofre, essa pessoa tem conflito. Então, a gente tem que buscar uma forma de todo dia a gente fazer esse encontro íntimo de alguma maneira, porque senão a gente fica nessa superficialidade do externo, e o externo começa a comandar a nossa mente. Ou seja, qual é o comando do externo? É jogar para a gente problema para a gente resolver. E se a gente não tiver um critério para conduzir cada um deles, se a gente não tiver uma sabedoria para a gente conduzir todas essas questões, acontece uma coisa que eu acho que vocês também vão saber o que eu estou falando. A gente dá um pane, né? Pode ser um pane de sintoma, um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, um sintoma, enfim, desses mais manifestados, ou até compulsão, né? Ou a gente fala para a gente mesmo, né? Eu vou me organizar, porque está muito bagunçado. E se a gente não faz isso no dia, o que acontece? A gente só é arrastado pelos acontecimentos. Então, o fato de a gente só ser arrastado pelos acontecimentos, dentro dessa lógica da meditação e a lógica da inteligência emocional, é o seguinte: percebeu que está fixado em um triturador de carne de problemas, antes do negócio complicar, você para e você interfere nesse padrão confuso daquele dia. Pode ser um padrão que a gente está se sentindo mais agressivo, pode ser um padrão que a gente está muito irritado, pode ser um padrão que a gente está com uma nuvenzinha na cabeça, pessimista. Pode ser qualquer tipo de conflito que você, quando começa o dia, você vai percebendo, por esse contato íntimo que a gente desenvolve na prática, a gente vai percebendo quando a gente está indo para um lugar, disfuncional. Então, é você falar assim, eu vou passar o dia nessa lente, porque é isso que acontece se a gente não interfere. Também pode tomar remédio, que é o que a gente sabe então até aqui. Pode dar uma caminhada na praia, Acontece que quando a gente está pilhado e totalmente fixado, identificado com as coisas, a gente tende a não querer sair, porque a mente gosta de dar trabalho para a gente nesse estado, né? Então, dentro então desse contexto da gente precisar fazer isso todo dia, por isso, né? Eu digo que até 3 dias sem meditar, a gente, ok. Mas na minha experiência até comigo mesmo, passou de 3 dias, a gente fica suscetível aos habituais condicionamentos de sempre. Eles voltam com tudo. E é muito gostoso a gente saber que a gente pode regular alguma coisa nesse sentido. É muito gostoso, é muito bacana, sabe? Eu não quero começar meu dia que já brigou com o filho no café da manhã, foi ligar, discutiu com telemarketing, começou... A gente tem que falar, peraí, né? E quando a gente consegue, então, meditar, vamos supor que você percebeu na manhã, depois de 3 problemas aí de uma mesma linhagem, digamos, né? Você vai meditar e é a única forma de você interferir nesse padrão e desmontar ele.
Então, essa semana eu tive muita pergunta assim, mas quantas vezes você medita por dia, né? Você medita só uma vez por dia, né? E aí tem uma coisa que eu digo para vocês, eu nem falo de vezes, né? Eu falo assim, todo dia a gente tem que marcar um encontro nosso com a gente mesmo. O que conta é a qualidade e a constância. Todo dia a gente dá um alô pra gente, um alô de intimidade, né? Agora, quantas vezes eu medito por dia? A nível de curiosidade apenas, é assim, são várias vezes. Porque quando a meditação passa a fazer parte da tua vida com essa consciência de você regular as suas emoções, você regular as suas disfuncionalidades. Como a gente tem problema e comportamentos e hábitos indesejados e conflito o tempo todo, né? Dependendo da importância de cada um, a meditação entra antes, por exemplo, de uma conversa. Antes, por exemplo, de você decidir coisa. E às vezes a meditação pequena, assim, que a gente chama de informal, né? Que são aqueles minutinhos, 1, 2, 3 minutinhos que a gente pode fazer em qualquer lugar, tá no banco, tá na cadeira, tá no trabalho, e que a gente fecha o olho e a gente repousa e a gente chega naquela intimidade, né? Então essas meditações informais, quem medita faz uso o tempo todo, né? E isso é natural, isso não é uma coisa que demanda, não tem demanda de energia nenhuma. Pelo contrário, você na meditação é a lógica de você gerar, armazenar energia. Então a nossa prática foi de energia hoje e uma afirmação científica medida em comparação com o sono, que também repõe muita energia. O fato é que a meditação repõe mais. Isso assim, pelos circuitos neurais, pelos espaços de relaxamento, pelos espaços de satisfação, de contentamento no cérebro. Então, meditar é uma máquina de energia. Então, é isso. Deixa eu ver aqui meu óculos, ver se tem mais alguma pergunta. Isso, eu recomendo. Foi um ali. Eu recomendo essas meditações informais, porque o que acontece, né? Essas meditações informais, elas não se sustentam sem as formais. Porque quando a gente tem, por exemplo, 20 minutos, que é o tempo ideal, segundo a ciência, é porque demora um tempo para a gente estabilizar a atenção. É como se a gente tivesse que, sabe, nadar um pouco para dentro para poder tirar tanta interferência, né? E aí depois, quando você consegue estabilizar, você tem que ficar ali gerando e acumulando, porque depois que acabar a meditação a gente só gasta, né? E então a atenção e esse músculo que a gente vai desenvolvendo de atenção, né? Como se fosse mesmo um treino de academia, fica fácil a gente fazer as informais. Agora, se a gente não faz a formal, eu acho difícil a gente sustentar a informal, porque a gente vai estar com uma mente muito distraída. Tá bom? Super obrigada pela presença de todo mundo. Um ótimo domingo. Eu espero ter respondido, que teve bastante questão, às vezes passou. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar também na mensagem,
tá bom? Porque eu acho bem bacana a gente conseguir tirar dúvida, porque melhora, assim, o processo, né? Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para vocês.